com o Bruno Rocha e assine o canal para saber. Pergunta da Dividata. Na falta do titular da Hold, como seria a transferência de titularidade e se este titular poderá ser alterado a qualquer tempo? Tá. A sua pergunta, Dividata, talvez você não tenha compreendido a situação de uma hold familiar, tá? Eu vou tentar te explicar como é que funciona o gatilho da hold familiar. Você está fazendo uma hold, digamos, para os seus filhos. Então, em vida, você vai doar as cotas sociais desse sistema de planejamento para os filhos, só que a gente cria uma barreira. O que é essa barreira que a gente cria? A gente cria uma barreira que impede que eles acessem esse direito enquanto você ainda está viva. Então, na sua pergunta, na falta do titular da holding, então eu estou imaginando que você está falando, na sua falta, como que é essa transferência? Ela é automática. Por quê? Porque o que acaba quando você não estiver mais aqui é justamente essa barreira, é justamente essa proteção que garante a você autonomia sobre o patrimônio enquanto ainda está viva. E seus filhos, seus herdeiros, para quem você fez a hold, assume isso de forma automática. E a sua segunda pergunta, se isso pode ser alterado com o tempo, depois do gatilho acionado e seus filhos tendo assumido o sistema de planejamento, essa holding familiar, eles podem sim pegar esse sistema e fazer sistemas próprios para os seus netos, se for o caso. Mas aí tem que sim fazer um planejamento, mas só depois que você não estiver mais aqui. Fazer um planejamento de cada um, e isso vai depender de cada família, como que vai ser feito, ok? Vamos aos poucos aqui, tá? Se a gente está fazendo uma holding familiar dos seus pais para você, não, ela não entra. Porque você falou aí que não recebeu herança dos seus pais, tá? Agora, se você está fazendo uma holding familiar sua para os seus filhos, e você é casado em regime de comunhão universal de bens, todo o patrimônio que você tem hoje, ou que você receber no futuro, ele comunica no seu regime de casamento. Então, 50% é seu e 50% do seu marido. E o que é 50% do seu marido, a filha dele é herdeira disso. Isso eu estou falando de inventário. O interessante de uma holding familiar é que a gente consegue fazer de acordo com o interesse da família. Qual que é o interesse da sua família? Como que você quer deixar isso resolvido? É você que me responde isso dentro de uma sessão de viabilidade e eu vejo se é possível fazer. Eu quero deixar só para o meu filho a minha parte. Primeira pergunta, seu marido está de acordo? As pessoas envolvidas estão de acordo? Importante a gente verificar isso. É possível fazer só para a sua filha esse patrimônio e não deixar para a filha dele nada? Depende. O que seu marido tem na parte que é única e exclusiva dele, esse patrimônio. Então, isso a gente vai conseguir analisar somente numa sessão de viabilidade e diagnóstico, tá? Eu peço até desculpa se eu estou sendo vago, mas é porque a pergunta fica muito ampla para a gente analisar, te falar aqui, entendeu, Márcia? Fica muito amplo para eu poder te responder aqui. A gente tem que sentar, eu tenho que entender melhor a situação para poder te responder a viabilidade disso numa holding familiar, em especial dentro do objetivo e do escopo patrimonial da sua família. Agora, se você está... Porque você falou, ainda não recebi herança dos meus pais. Se os seus pais já faleceram e está sendo feito o inventário, tem que esperar esse inventário estar pronto para poder fazer a sua holding familiar. Aplicações financeiras entram na holding? Vamos lá. Boa noite, Edmeia, tudo bem? Edmeia, eu vou responder a sua pergunta da forma mais simples possível primeiro. Se aplicações financeiras podem entrar na holding? Podem. Qualquer bem, do mais simples ao mais complexo, ele pode entrar na holding. Aplicação financeira, carro, dinheiro em poupança, dinheiro guardado, o que você quiser pode entrar na holding, tá? Agora, se vale a pena entrar ou não, tem que fazer uma análise. Por quê? Vamos falar um pouco de aplicações financeiras. Tem algumas aplicações financeiras que você tem uma isenção na pessoa física, isenção de imposto de renda. Isenção que você não vai ter na pessoa jurídica. Então tem que se analisar. Essa aplicação é de longo prazo? Não pretendo sacar isso? Eu tenho a intenção de saque imediato disso? É uma coisa que tem que ser analisada. Isso é feito numa sessão de viabilidade. Essa análise do que você tem para ver se cabe ou não a holding é feito numa sessão de viabilidade. Agora, pode entrar? Pode. Se a aplicação financeira estiver no seu patrimônio, quando você não estiver mais aqui, isso vai para o inventário? Vai. Se estiver na holding, vai? Não, porque você já fez o sistema de planejamento patrimonial da sua família, tá? Então, pode entrar sim,
evita o inventário, tem que só analisar se vale a pena e a forma de se colocar isso na hold, ok? Eu dei 4 filhos, um é falecido. Nossa mãe tem bens. Se fizer uma hold familiar, os filhos do meu irmão falecido entram na hold familiar? Boa noite, dona Maria Ilza. Podem entrar sim, entram sim. Como eles receberiam a cota parte, vamos lá, se viesse a ter um inventário da sua mãe, ok? Se vocês forem fazer o inventário da sua mãe, quem vai herdar isso? Isso vai ser dividido em 4 partes iguais, ok? 4 partes sendo, e aqui eu estou pegando dentro do que você me colocou, tá? Sendo 3 para os irmãos vivos, né? Você e seus irmãos vivos, e uma parte dividido entre os filhos do seu irmão falecido. Então, eles teriam que entrar sim na hold, recebendo nessa mesma proporção. A gente pode fazer na mesma proporção. 3 partes iguais, e os filhos do seu irmão falecido, a parte que caberia a ele, dividindo entre os filhos dele, ok? Dá para fazer a hold familiar dessa forma, sim, e de forma perfeitamente é o que seria o aconselhado, e claro, depende também do objetivo da família. Vamos lá. A pergunta da Marilda é o seguinte: meus pais são idosos e, graças a Deus, vivos. Possuem 2 filhos, eu e meu irmão. Um patrimônio em torno de 4 mil. Ocorre o seguinte: por conta de uma empresa que eu tinha como sócio e falimos, acabou que contraí algumas dívidas bancárias, fornecedores e Receita Federal, ficando com o meu CPF sujo. Sou casado e tenho 3 filhos maiores. Se optar por uma hold para proteger minha parte do patrimônio, é possível eu e minha esposa ficarmos fora da hold e a parte que nos cabia ir direto para meus filhos? Muito boa pergunta, viu, Amarildo? Muito boa, tá, Amarildo? Depois me conta se já até colocou aqui, né? Se é você mesmo e tal. Muito boa pergunta, Marilda. E essa pergunta é boa porque ela me dá a chance de discutir um tema que não é o foco principal da palestra. O foco principal da palestra é mostrar para vocês como que a holding familiar vai permitir que vocês possam evitar o inventário. Mas ela tem, sim, benefícios secundários para cada família, ok? No seu caso, Amarildo, e é importante eu dizer isso, porque eu já disse várias vezes aqui que a holding não protege o ilícito, não protege a fraude, e é muito importante eu dizer que o seguinte: não faz sentido que os bens dos seus pais, que eles suaram tanto para adquirir, coisa que foi adquirida antes mesmo dessas dívidas que você acabou conferindo, por causa provavelmente de uma crise, da crise econômica que a gente viveu com a pandemia, não faz sentido que esses bens respondam por isso. E vão responder. Quando você for receber isso por inventário, esses bens vão acabar respondendo por isso. Só que não precisa ser assim. Se seus pais, que ainda estão vivos, fizerem um planejamento patrimonial adequado, a gente consegue sim evitar que essas dívidas do Amarildo, que o Amarildo trouxe aqui, esses bens possam responder. E por quê? Porque os bens não são dele, os bens são da família. Os bens não têm nada a ver com aquele negócio. Como que a gente pode fazer isso? Justamente o Amarildo já começou a tocar. É possível fazer a holding direto para os netos, sem passar para os filhos. Até mesmo colocando o Amarildo como administrador, se for o caso, mantendo os poderes, já fazer um planejamento patrimonial de 3 gerações. O pai do Amarildo, o Amarildo e o filho dele, o neto. Já é possível fazer um planejamento patrimonial para essa 3ª geração. Então é possível sim, viu, Amarildo? Depois me conta aqui se foi respondido, se deu para você entender legal, ok?